Oswaldo Aranha, o homem que estabeleceu a criação do Estado de Israel, nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, em 15 de fevereiro de 1894. Estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro e na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Em 1916, formou-se em Direito e voltou para o seu estado natal para exercer a advocacia. Em 1923, participou da Guerra Civil entre os partidários e os opositores do governador Borges de Medeiros, apoiando o governo republicano. Em 1927, foi eleito deputado federal pelo Partido Republicano, mas renunciou ao mandato no ano seguinte, para assumir a Secretaria de Negócios Interiores do Rio Grande do Sul, no governo de Getúlio Vargas. Aranha foi um dos articuladores da Aliança Liberal, uma coligação que lançou a candidatura de Vargas à presidência da República em 1930, com o apoio dos grupos dirigentes do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Após a derrota de Vargas nas eleições, Aranha defendeu uma insurreição armada para depor o presidente Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes, o candidato eleito. Em outubro de 1930, eclodiu a revolução que levou à deposição de Washington Luiz por um golpe militar e à entrega do poder a Vargas, o chefe civil da rebelião. Aranha foi nomeado ministro da Justiça do governo provisório de Vargas em novembro de 1930. Em 1931, foi transferido para o Ministério da Fazenda, onde implementou medidas para enfrentar a crise econômica causada pela queda dos preços do café no mercado internacional. Entre essas medidas, destacam-se o Esquema Aranha, que visava evitar o aumento da dívida externa brasileira, a criação do Conselho Nacional do Café, que regulava a produção e a comercialização do produto, e a valorização da moeda nacional, o cruzeiro. Em 1934, Aranha deixou o Ministério da Fazenda e se candidatou ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Foi eleito com uma expressiva votação e assumiu o mandato em 1935. No ano seguinte, apoiou a candidatura de José Américo de Almeida à sucessão de Vargas, mas foi derrotado pela candidatura oficial de Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira, um movimento de inspiração fascista. Em novembro de 1937, Vargas deu um golpe de Estado e instaurou o Estado Novo, uma ditadura que suprimiu as liberdades democráticas e dissolveu o Congresso Nacional. Aranha voltou ao Ministério das Relações Exteriores em março de 1938, substituindo Mário de Pimentel Brandão. Nessa pasta, conduziu a política externa brasileira durante a Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945, buscando equilibrar os interesses nacionais com as pressões dos países beligerantes. Inicialmente, Aranha adotou uma posição neutra diante do conflito, mas depois se aproximou dos Estados Unidos e dos países aliados contra as potências do eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão. Em janeiro de 1942, rompeu as relações diplomáticas com o eixo e declarou guerra à Alemanha e à Itália em agosto do mesmo ano. Aranha também se destacou por sua atuação em favor dos judeus perseguidos pelos nazis na Europa. Ele concedeu vistos para milhares de refugiados judeus entrarem no Brasil entre 1938 e 1941, contrariando as ordens do governo, que restringiam a imigração judaica. Além disso, ele foi o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, quando presidiu a sessão que aprovou a Resolução 181, também conhecida como Plano de Partilha da Palestina, que estabeleceu a criação do Estado de Israel. Por seus esforços na questão palestina, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 1948. Aranha deixou o Ministério das Relações Exteriores em agosto de 1944, após divergências com Vargas sobre a participação do Brasil na Conferência de Bretton Woods, que criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Em 1945, apoiou a deposição de Vargas pelos militares e a redemocratização do país. Em 1950, apoiou a candidatura de Vargas à presidência da República, mas se afastou dele após sua posse em 1951. Em 1953, aceitou o convite de Vargas para assumir novamente o Ministério da Fazenda, com a missão de combater a inflação e promover o desenvolvimento econômico. Entre as medidas que adotou,
destacam-se a criação da Petrobras, a estatal do petróleo, a reforma tributária, que aumentou os impostos sobre as rendas e os lucros, e o plano de metas, que previa investimentos em setores estratégicos da economia. Aranha enfrentou forte oposição dos setores conservadores e nacionalistas, que criticavam sua política econômica liberal e pró-americana. Em agosto de 1954, após o atentado contra Carlos Lacerda, um dos principais adversários de Vargas, Aranha pediu demissão do cargo e se afastou da vida pública. No dia 24 de agosto, Vargas se suicidou no Palácio do Catete, deixando uma carta-testamento em que denunciava as forças que o pressionavam a renunciar. Aranha morreu no Rio de Janeiro, no dia 27 de janeiro de 1960, aos 65 anos. Foi casado com Yolanda Penteado Aranha, com quem teve 4 filhos: Oswaldo Euclides Filho, Yolanda Maria, Maria Luísa e Fernando César.